Existe uma expectativa silenciosa que molda a forma como vivemos. A ideia de que a vida deveria ser confortável, que o dia deveria fluir sem fricção, que as pessoas deveriam ser fáceis, que a mente deveria ser tranquila. Mas, na prática, nada disso acontece. A vida é imprevisível. As pessoas são complexas. E a mente é barulhenta. E talvez o maior erro não esteja nessas coisas, mas na expectativa de que elas deveriam ser diferentes. O estoicismo começa justamente aqui. Não tentando mudar o mundo, mas mudando a forma como nos posicionamos diante dele. Marco Aurélio escrevia, em meio a guerras, doenças e responsabilidades imensas. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Repare na simplicidade e na profundidade disso. Não é uma promessa de controle. É um convite à lucidez. Porque quando você acredita que a vida deveria ser confortável, qualquer desconforto parece errado. Quando você acredita que deveria estar sempre bem, qualquer emoção difícil parece um problema. E é assim que o sofrimento começa. A psicologia moderna confirma isso. Grande parte da ansiedade e da frustração nasce de expectativas irreais, de uma tentativa constante de alinhar a realidade com uma versão idealizada dela. Mas a realidade não negocia. Ela simplesmente acontece. E talvez a calma não venha de tornar a vida mais fácil, mas de parar de esperar que ela seja fácil. Isso não é resignação. É clareza. E existe algo curioso aqui. Quando você para de resistir à natureza da vida, ela continua sendo difícil. Mas você sofre menos com isso. Talvez o primeiro passo para viver melhor no dia a dia não seja controlar mais, mas aceitar mais profundamente como as coisas realmente são. E isso muda tudo. Existe um grande mal-entendido sobre o estoicismo. Muitas pessoas acreditam que ser estoico é não sentir, é ser frio, distante, imperturbável. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. O estoicismo não ensina você a eliminar emoções. Ele ensina você a não ser dominado por elas. Essa distinção é tudo. Epicteto, que nasceu escravo, dizia: não são os eventos que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre eles. Isso significa que o problema não é sentir raiva, é agir cegamente por causa dela. O problema não é sentir medo, é tratar o medo como uma ordem. Os estoicos chamavam o primeiro impacto emocional de impressão, algo automático, algo que acontece. Mas o segundo passo, esse sim é decisivo: o assentimento. Ou seja, você acredita nisso ou não? E isso é incrivelmente avançado. Porque hoje, na psicologia moderna, especialmente na terapia cognitivo-comportamental, encontramos exatamente a mesma ideia. Pensamento não é fato. Emoção não é ordem. Sensação não é perigo. Ser estoico, então, não é ser insensível. É desenvolver um espaço interno entre o que você sente e como você responde ao que sente. E esse espaço é onde mora a liberdade. Porque no dia a dia, você não controla o que vai sentir, mas pode, com treino, aprender a não reagir automaticamente. E isso muda completamente a qualidade da sua vida. Existe uma armadilha muito comum quando pensamos em mudança pessoal. A ideia de que grandes transformações acontecem em momentos extraordinários. Mas a verdade é outra. A vida acontece no cotidiano. Na fila do mercado. No trânsito. Na conversa difícil. No cansaço do fim do dia. Na ansiedade que aparece do nada. E é exatamente nesses momentos que o estoicismo se torna relevante. Sêneca dizia:
A dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Mas essa dificuldade não é algo distante. Ela está no pequeno, no repetitivo, no aparentemente banal. Cada vez que algo não sai como você esperava, existe uma escolha: reagir automaticamente. Irritação, frustração, ansiedade. Ou responder com consciência, observar, aceitar, agir com intenção. Isso parece pequeno, mas não é. Porque a forma como você lida com pequenos desconfortos define como você lida com grandes desafios. A psicologia moderna chama isso de regulação emocional. A capacidade de não ser levado automaticamente pelo que sente. E isso não se constrói em momentos extremos. Se constrói no dia a dia. No instante em que você respira antes de responder. No momento em que você permite o desconforto sem fugir. Na escolha de não transformar cada frustração em um problema maior. O estoicismo não é uma filosofia para momentos especiais. É uma prática para todos os dias. E talvez a verdadeira transformação não seja se tornar alguém diferente, mas aprender a viver melhor, nos mesmos dias de sempre, com mais presença, mais calma e menos sofrimento desnecessário. Existe uma ideia no estoicismo que, sozinha, pode transformar completamente a forma como você vive o seu dia a dia. Algumas coisas estão sob o seu controle, outras não estão. Pode parecer simples, mas quase ninguém vive de acordo com isso. Epicteto ensinava isso como fundamento de toda tranquilidade. Das coisas, algumas dependem de nós, outras não. Agora observe com cuidado. Você não controla o que vai sentir, os pensamentos que surgem, o comportamento das outras pessoas, o que vai acontecer amanhã, as reações do seu corpo. Mas você tenta controlar o tempo todo. E é aqui que nasce grande parte do sofrimento. A ansiedade surge quando você tenta prever o futuro. A frustração surge quando você tenta mudar o comportamento do outro. O desespero surge quando você tenta controlar o que está acontecendo dentro do seu corpo. E quanto mais você tenta controlar, mais fora de controle tudo parece. A psicologia moderna descreve isso com muita clareza. Principalmente na terapia de aceitação e compromisso, ACT. Sofrimento psicológico igual tentativa de controlar experiências internas. Mas o estoicismo já dizia isso há mais de 2000 anos. A liberdade não está em controlar tudo. Está em parar de lutar com o que não pode ser controlado. E quando você começa a aceitar isso, algo muda. A luta diminui. A tensão diminui. A mente desacelera. Não porque tudo está resolvido, mas porque você parou de lutar a batalha errada. E isso abre espaço para algo novo. Existe algo extremamente comum no dia a dia. E quase ninguém percebe o quanto isso afeta a forma como nos sentimos. Expectativa. Você espera que o dia seja tranquilo, que as pessoas sejam compreensivas, que as coisas funcionem, que você se sinta bem. E quando isso não acontece, vem a frustração. Mas o ponto não é o que aconteceu. É o que você esperava que acontecesse. Marco Aurélio escrevia, logo ao acordar: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes. Isso pode parecer negativo, mas não é. É preparação emocional. Quando você espera que o mundo seja fácil, qualquer dificuldade parece injusta. Quando você espera que as pessoas sejam sempre boas, qualquer comportamento ruim parece pessoal. Mas quando você aceita que pessoas falham, coisas dão errado, o dia pode ser difícil. Você não sofre tanto quando isso acontece. A psicologia moderna chama isso de ajuste de expectativa. E isso reduz drasticamente o impacto emocional das situações.
Não se trata de ser pessimista. Se trata de ser realista. E o realismo traz uma forma silenciosa de paz. Por que você para de brigar com a realidade? Existe algo que pode ser desconfortável de perceber, mas extremamente libertador. Sua mente não quer te deixar em paz. Ela quer te proteger. E para fazer isso, ela cria cenários, antecipações, problemas, hipóteses. E se algo der errado? E se eu não aguentar? E se acontecer alguma coisa? A mente não está tentando te sabotar. Ela está tentando te preparar. Mas existe um problema. Ela exagera. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E hoje sabemos. Isso é literalmente verdade. A neurociência mostra que imaginar perigo ativa o corpo como se fosse real. O coração acelera. A respiração muda. O corpo entra em alerta. E então a mente conclui: tá vendo? Isso é perigoso. E assim, um pensamento vira sensação. Uma sensação vira prova. E a prova reforça o pensamento. Esse é o ciclo da ansiedade. Mas os estoicos perceberam algo essencial. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Você pode observar a mente, sem se fundir com ela. Isso, hoje, é chamado de disfusão cognitiva, ACT. E quando você começa a fazer isso, a mente continua falando. Mas você não precisa mais obedecer. E isso muda completamente o seu dia a dia. Grande parte do nosso sofrimento diário não vem de grandes problemas. Vem de pessoas. Conversas que não saem como esperado. Respostas atravessadas. Falta de consideração. Injustiças pequenas, mas constantes. E, quase automaticamente, surge a reação. Irritação. Raiva. Frustração. Mas existe um detalhe importante aqui. Você não controla o comportamento do outro. Marco Aurélio escrevia: quando você acordar de manhã, diga a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes. Mas ele continua: eles agem assim por ignorância do bem e do mal. Isso não é desculpar. É compreender. Quando você interpreta tudo como pessoal, tudo te afeta. Mas quando você entende que as pessoas agem a partir das próprias limitações, do próprio sofrimento, da própria visão distorcida, algo muda. Você ainda pode não gostar do comportamento, mas deixa de carregar o peso emocional disso. A psicologia moderna chama isso de reinterpretação cognitiva. Você não muda o outro, mas muda o significado daquilo para você. E isso é liberdade. Existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de muitas pessoas. Uma tentativa constante de não sentir. Não sentir ansiedade. Não sentir medo. Não sentir tristeza. Não sentir raiva. Mas existe algo importante aqui. Sentir não é o problema. Epicteto nunca disse que você deveria eliminar emoções. Ele ensinava que você não deveria ser dominado por elas. A emoção surge. Isso é automático. Mas o que vem depois é treinável. A psicologia moderna reforça isso, especialmente na ACT e no Mindfulness. O sofrimento aumenta quando você luta contra a emoção. Porque quando você pensa: não posso sentir isso, a própria emoção vira uma ameaça. E então surge o medo do medo. Mas quando você muda a postura e começa a dizer: eu posso sentir isso, algo muda. A emoção continua ali, mas perde força. Porque você não está mais lutando contra ela. E, aos poucos, ela passa. Existe uma diferença que muda completamente a forma como você vive o dia a dia. Reagir ou responder
Reagir é automático. Impulsivo. Sem espaço. Responder é consciente. Intencional. Com presença. E quase toda dor desnecessária da vida vem de reações. Uma palavra atravessada. Você reage. Um problema inesperado. Você reage. Uma sensação desconfortável, você reage. E depois vem o arrependimento. Sêneca alertava. Raiva, se não contida, é frequentemente mais prejudicial do que aquilo que a provoca. Mas existe algo poderoso aqui. Entre o estímulo e a reação, existe um espaço. E esse espaço pode ser treinado. A psicologia moderna fala muito disso. E até Viktor Frankl escreveu: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. E, no dia a dia, esse espaço pode ser um segundo, um respiro, um silêncio, espera um pouco. E esse pequeno espaço evita grandes problemas. Por que você deixa de viver no automático? Existe uma sensação muito comum na ansiedade, mas que raramente é questionada. A sensação de que algo precisa ser resolvido agora. Como se você não pudesse esperar. Como se tivesse que fazer alguma coisa imediatamente. Como se ficar parado fosse perigoso. Mas existe algo importante aqui. Essa urgência nem sempre vem de um problema real. Ela vem do corpo. Quando o sistema de alerta é ativado, o coração acelera. A respiração muda. A mente busca soluções rápidas. E isso cria uma impressão interna de emergência. Mas impressão não é realidade. Marco Aurélio escrevia: se você se perturba por algo externo, não é isso que te afeta, mas o seu julgamento sobre isso. A urgência é um julgamento automático, não uma necessidade real. Quando essa sensação vier, pare. Observe. Nomeie. Isso é urgência, não perigo. E espere. Porque muitas vezes, nada precisa ser feito naquele momento. E isso acalma mais do que qualquer resposta impulsiva. Ansiedade não aparece só em crises intensas. Ela está no cotidiano. No pensamento antes de sair de casa. Na preocupação com o futuro. Na dúvida constante. Na sensação de que algo não está certo. E, aos poucos, ela vai ocupando espaço. Mas existe algo importante aqui. Ansiedade não é um erro. É um sistema de sobrevivência. O problema não é sentir ansiedade. É interpretar a ansiedade como perigo. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a ansiedade é exatamente isso. Uma simulação. A mente projeta. O corpo reage. E você sente como se fosse real. Mas não é. E quando você começa a entender isso, a relação muda. Você ainda sente, mas não entra mais em pânico por sentir. E isso enfraquece o ciclo. Existe uma sensação muito comum hoje, de mente acelerada, pensamentos constantes, preocupações sem fim. Uma dificuldade enorme de simplesmente parar. Mas tentar parar a mente à força quase nunca funciona. Porque quanto mais você tenta controlar, mais ela acelera. Epicteto ensinava algo muito sutil. Você não controla o que surge, mas pode aprender a não se envolver. A psicologia moderna chama isso de disfusão cognitiva. Ou seja, você observa o pensamento, sem entrar nele. Quando a mente estiver acelerada, em vez de tentar silenciar, faça algo diferente. Observe. Olha o que minha mente está dizendo agora. Sem discutir. Sem responder. Sem tentar resolver. E deixe passar. Como nuvens. Porque pensamentos vêm e vão.
Mas quando você se prende a eles, eles ficam. E, aos poucos, a mente aprende que não precisa gritar tanto. Existe uma ideia muito importante, que pode mudar completamente a forma como você vive o seu dia a dia. Você não precisa controlar o que sente, mas precisa aprender a lidar com o que sente. Isso é disciplina emocional. Não é rigidez. Não é frieza. Não é repressão. É a capacidade de não agir impulsivamente diante das emoções. Epicteto ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. No cotidiano, isso aparece o tempo todo. Você sente irritação e sente vontade de responder. Você sente ansiedade e sente vontade de fugir. Você sente medo e sente vontade de evitar. E, quase sempre, você segue esse impulso. Mas toda vez que você reage automaticamente, você reforça o padrão. A psicologia moderna explica isso como condicionamento comportamental. O cérebro aprende: quando eu sinto isso, eu faço aquilo. E isso mantém o ciclo. Mas quando você faz algo diferente, mesmo que seja pequeno, você começa a quebrar esse padrão. Você sente e não reage automaticamente. E isso é muito mais poderoso do que parece. Porque você começa a construir liberdade interna. Existe algo que a maioria das pessoas evita a todo custo: desconforto, sensações ruins, situações difíceis, emoções intensas. Mas os estoicos tinham uma visão completamente diferente. Eles não evitavam o desconforto. Eles treinavam o desconforto. Sêneca praticava períodos de privação voluntária. Dormia no chão. Comia pouco. Se colocava em situações difíceis. Mas não por sofrimento gratuito. Por treino. Para ensinar ao corpo e à mente: eu consigo lidar com isso. A psicologia moderna chama isso de exposição. E é um dos tratamentos mais eficazes para a ansiedade. Porque quando você evita, o medo cresce. Mas quando você enfrenta, o medo diminui. Não imediatamente, mas progressivamente. E isso muda a forma como você vive o dia a dia. Você deixa de fugir de tudo que é desconfortável. E começa a perceber que você é capaz de lidar com mais do que imagina. E isso fortalece. Existe um medo muito comum, mas que muitas pessoas têm dificuldade de admitir: o medo de perder o controle. E se eu fizer algo sem querer? E se eu não conseguir me segurar? E se eu enlouquecer? Esses pensamentos assustam muito. Mas existe algo importante aqui. Esse medo não vem de algo real. Ele vem de possibilidade. Epicteto dizia: não tente fazer com que as coisas aconteçam como você quer, mas queira-as como acontecem. Mas antes disso, existe algo ainda mais fundamental. Pensar não é agir. Imaginar não é fazer. Sentir não é perder o controle. A psicologia moderna mostra que pessoas com medo de perder o controle são justamente as que menos perdem. Porque estão hiperconscientes, hipervigilantes. O medo não é um impulso. É uma reação ao pensamento. Mas quando você acredita nesse pensamento, ele parece real. E o corpo reage. E então você pensa: se estou sentindo isso, deve ser verdade. Mas não é. É apenas a mente simulando cenários. E você não precisa entrar em todos eles. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Vem da mente. Pensar o tempo todo. Analisar tudo. Revisar situações. Antecipar problemas. Tentar prever o que pode dar errado. E, aos poucos, isso esgota. Não é só ansiedade. É fadiga mental. Sêneca dizia:
Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mas existe algo implícito nisso. Pensar demais também cansa mais do que viver. A mente ansiosa acredita que pensar mais vai resolver. Mas, muitas vezes, só mantém o ciclo. A psicologia moderna reconhece isso como ruminação. Um padrão repetitivo de pensamento que não resolve nada, mas mantém o sofrimento ativo. E aqui entra um ponto muito importante. Nem todo pensamento precisa ser resolvido. Alguns precisam ser deixados. E isso é libertador. Existe uma busca silenciosa no dia a dia. Se sentir bem. Você quer estar tranquilo. Quer se sentir seguro. Quer que a mente esteja calma. E isso parece totalmente natural. Mas pode se tornar uma armadilha. Por que você começa a medir sua vida com base em estou me sentindo bem ou não? Se a resposta for não, algo está errado. Se surge ansiedade, você tenta eliminar. Se vem desconforto, você tenta fugir. Mas existe algo muito importante aqui. Você não precisa se sentir bem para estar bem. Marco Aurélio escrevia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas isso não significa eliminar pensamentos ruins. Significa não depender de estados perfeitos para viver. A psicologia moderna, especialmente a ACT, reforça isso. Viver bem não depende de se sentir bem o tempo todo. Você pode estar ansioso e ainda assim viver. Você pode estar desconfortável e ainda assim continuar. E isso muda completamente a sua relação com a vida. Existe algo simples, mas extremamente poderoso. Onde está sua atenção? Está sua experiência. Se sua atenção está no medo, o medo cresce. Se está nos pensamentos, eles se intensificam. Se está nas sensações, elas parecem maiores. Mas quando você muda a atenção, algo muda junto. Epicteto ensinava: você se torna aquilo ao qual dá atenção. A psicologia moderna confirma isso. A atenção funciona como um amplificador. Ela não cria experiência, mas aumenta aquilo que você foca. Quando perceber que está preso na mente, olhe ao redor. Observe o ambiente. Sinta o corpo. Perceba o que está acontecendo fora da sua cabeça. Não para fugir dos pensamentos, mas para não alimentar eles. E, aos poucos, a intensidade diminui. Por que você não está mais colocando energia ali? Existe algo curioso sobre a ansiedade. Ela sempre parece urgente. Sempre parece que precisa ser resolvida agora. Sempre parece que não vai passar. Sempre parece intensa demais. Mas existe uma verdade silenciosa aqui. Nada do que você sente é permanente. Marco Aurélio escrevia: tudo é efêmero, tanto a lembrança quanto o objeto lembrado. Sensações vêm e vão. Pensamentos surgem e desaparecem. Estados emocionais mudam, mesmo quando parecem não mudar. Mas durante a ansiedade, a mente conta uma história diferente. Isso não vai passar. Isso é demais. Eu não vou aguentar. E quanto mais você acredita nisso, mais preso você fica. Mas quando você observa sem entrar na história, você começa a perceber algo. Já passou antes. E está passando agora também. Mesmo que devagar. Existe uma ideia que pode ser desconfortável no começo, mas profundamente libertadora depois. Calma não é algo que você encontra. É algo que você constrói. E não em momentos perfeitos, mas exatamente nos momentos difíceis. Epicteto ensinava: circunstâncias não fazem um homem, apenas o revelam. Isso significa que a calma não aparece quando tudo está bem.
Ela é construída quando não está. Cada vez que você sente ansiedade e permanece, sente medo e não foge, sente desconforto e não reage automaticamente, você está treinando algo. Você está treinando estabilidade. E isso não acontece de uma vez, mas acontece aos poucos, silenciosamente. Existe uma confusão muito comum e muito sutil. Você começa a acreditar que é a sua mente. Se a mente diz que algo é perigoso, você sente que está em perigo. Se a mente diz que você não vai aguentar, você sente que não vai aguentar. Mas existe algo muito importante aqui. Você não é o que a sua mente diz. Você é quem percebe o que a mente diz. Sêneca escrevia: podemos escolher não reagir aos pensamentos, e isso já é liberdade. A psicologia moderna chama isso de metacognição. A capacidade de observar a própria mente, sem se confundir com ela. Pensamentos continuam vindo, mas você não precisa acreditar em todos. Sensações continuam surgindo, mas você não precisa se assustar com todas. E quando essa separação começa a acontecer, algo muda profundamente. A mente continua falando, mas você não está mais preso nela. Existe uma crença muito comum de que você precisa estar bem para viver, que precisa estar calmo, sem ansiedade, sem medo, sem dúvidas, para fazer as coisas que precisa fazer. Mas a vida não funciona assim. Ela não espera você se sentir pronto. As situações aparecem. Os dias acontecem. As responsabilidades continuam. E se você esperar o momento perfeito, você não vive. Marco Aurélio escrevia: não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é possível, seja bom. Isso não é pressão. É um convite para viver mesmo sem controle total. Mesmo com medo. Mesmo com ansiedade. Mesmo sem certeza. Porque talvez você nunca se sinta completamente pronto. E tudo bem. Quando falamos em coragem, muitas pessoas imaginam grandes atos. Mas, na prática, a verdadeira coragem é silenciosa. É acordar mesmo sem vontade. É sair mesmo com medo. É continuar mesmo com ansiedade. É viver, mesmo quando a mente diz para você parar. Sêneca dizia: a vida não é esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva. Coragem não é ausência de medo. É presença, apesar do medo. E isso acontece todos os dias. Em pequenas decisões que ninguém vê, mas que mudam tudo. Esse é o tipo de coragem que transforma. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem problemas. Nunca prometeram ausência de dor. Nunca prometeram uma mente silenciosa o tempo todo. Mas prometeram algo diferente. Uma tranquilidade possível. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas o que pensamos sobre elas. Isso significa que você pode viver em um mundo imperfeito, sem estar em guerra constante com ele. Você pode sentir emoções difíceis, sem ser dominado por elas. Você pode ter pensamentos negativos, sem acreditar em todos. A tranquilidade estoica não é perfeita, mas é real. E, por isso mesmo, é acessível. Talvez a vida nunca fique totalmente calma. Talvez a mente nunca fique completamente silenciosa. Talvez você continue sentindo medo, ansiedade, incerteza. Mas talvez isso nunca tenha sido o problema. O problema sempre foi o quanto isso te assustava. O quanto você lutava contra isso. O quanto você acreditava que não poderia sentir essas coisas. Mas agora,
Talvez algo tenha mudado. Talvez você comece a perceber que você pode sentir sem se perder. Pode pensar sem acreditar em tudo. Pode viver mesmo sem controle total. E, aos poucos, algo silencioso começa a acontecer. A ansiedade ainda aparece, mas não domina. Os pensamentos ainda surgem, mas não prendem. As sensações ainda vêm, mas não assustam como antes. E a vida fica mais respirável, mais leve, mais possível. Respira. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa continuar.